Seja muito bem-vindo ao podcast Palavras em Chamas e hoje começa uma série de podcast muito importante para você. A gente vai falar em maio sobre a família e eu separei aqui o tema em 3 partes, então hoje é a parte 1. Eu já te desafio a, depois que terminar esse podcast, compartilhar ele. A gente precisa alcançar o máximo de pessoas possível, então compartilha a postagem aqui do blog no seu Facebook, no seu Twitter, os seus amigos via WhatsApp, para que a gente consiga ajudar outras famílias, outros maridos no caso desse. Nosso primeiro podcast é sobre marido, então a gente precisa espalhar essa mensagem para o máximo de pessoas. Então a gente vai para o nosso primeiro tema de hoje, que é sobre família, e a gente vai falar sobre o marido. O nosso tema é o seguinte: 3 atitudes de homem que Deus espera de todo marido. Se você é marido, se prepara. E se você é esposa, vai guardando aí para você mostrar para o seu marido. E a gente começa agora. A gente vai fugir um pouco da sequência do nosso texto base e vai começar a falar sobre o marido. Isso porque, para a família, Deus deu ao homem cargo de maior responsabilidade. Por isso a gente vai da nossa base, que é o marido, até a topo da família, que no caso aqui vai ser o nosso último podcast. Eu só quero destacar que a base da família, a base completa é Deus. Mas como a gente está separando esses 4 elementos, que é Deus, marido, mulher e esposa, então a gente não vai falar sobre Deus necessariamente, nós vamos começar a falar sobre o marido, que vem logo abaixo de Deus. Então na nossa sequência seria Deus, marido, esposa e filhos. Mas a gente vai falar hoje sobre o marido, porque a gente vai tratar exatamente, especificamente sobre a família, apesar de que o nome de Deus vai ser citado toda hora, né? Mas por que a gente vai começar sobre o marido? Porque ser o marido que Deus espera não é apenas um privilégio, não é apenas um prazer, é um dever que exige muita responsabilidade e bastante dedicação. Amar uma esposa exige muito mais do que paixão, exige coragem e maturidade. Isso porque, para o ensino cristão, o homem representa uma parte muito importante para a família. Não é mais importante do que as outras pessoas, mas é a parte com maior responsabilidade entre a família. Paulo vai dizer o seguinte lá em Efésios 5, 22 e 23. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Então, a mulher deve sujeitar o seu marido como ela sujeitaria ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. O marido é aquilo que decide, é aquilo que toma todas as decisões. É claro que no nosso mundo é comum esposas tomarem decisões. A gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre a responsabilidade de ser um bom marido. Então, o marido deve ser responsável pela sua esposa. Logo, ela não responde, nesse caso, por si só. A esposa, ela tem responsabilidade sobre os seus atos, mas o marido tem a responsabilidade sobre a sua esposa. Então é o marido que responde pela sua esposa. Isso inclui a vida espiritual também. Segundo Paulo, essas atitudes são necessárias para que o marido apresente a sua esposa a Deus e a ele mesmo como santa e irrepreensível. Atitudes que certamente não podem fazer parte da vida de uma criança, por exemplo, um adolescente, um jovem. Isso precisa ser feito por um homem. Então presta bem atenção, não quer dizer que a mulher é menor do que o homem, só que para Deus o homem é responsável pela sua esposa e por aquilo que ela toma de decisão. Então não vem com esse papo de feminista pro meu lado, porque não é isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. 3 atitudes de homem que Deus espera de todo marido. Eu vou ler agora Efésios 5, do versículo 25 até o versículo 33. Se você quiser acompanhar, eu estou usando uma Bíblia NVI. Vou ler agora para você. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha,
nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, a primeira atitude de um homem é de amor à sua esposa. Ame a sua esposa como Deus ama a igreja, olhando por ela, ouvindo ela e sendo para ela proteção e amparo, cumprindo aquilo que promete, demonstrando que ela não está sozinha no mundo. É isso que Deus faz com a sua igreja. Ele ama ela, ele está sempre presente perto dela, está sempre olhando por ela, olhando por nós, né? Nos ouvindo, sendo a nossa proteção. Então, esse é a primeira atitude do homem que quer ser um bom marido. Ame a sua esposa, demonstrando que você está ali pronto para servir ela e que tem humildade para viver do lado dela também. Assim como Cristo, sendo o mestre, demonstre que servidão também faz parte da cabeça. Então, demonstre servidão para sua esposa para que ela perceba o quanto ela é importante para você. Isso não significa aquela mera demonstração de carinho a fim de você levar ela para a cama. Às vezes a gente serve as pessoas apenas por amor, apenas por servir, sem desejar nada em troca. Então, servidão nesse caso é sem desejar algo em troca, é fazer isso por amor. Então, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Seja o mestre da sua esposa, a quem ela vai consultar sempre que tiver dúvida ou precisar de alguma coisa. Não dê motivo para ela consultar outras pessoas sobre aquilo que você mesmo pode responder. Aliás, saiba sempre responder a sua esposa. Para isso, você vai precisar estar sempre estudando, você vai precisar sempre estar informado sobre o que está acontecendo, você vai ter que aprender outras coisas além do seu próprio interesse, sabendo o que acontece e como é que se faz quase tudo dentro de casa, por exemplo, ou seja, nas coisas de casa, ou nas suas finanças e até na sua vida espiritual. Então seja esse porto seguro que Deus é para a igreja. Então esse é nosso primeiro ponto. Ame a sua esposa como Cristo amou, aliás, como Cristo ama a igreja. A segunda atitude que o marido que Deus espera deve ter é de entrega. Então, se entregar pela sua esposa. O amor de Cristo pela igreja fez com que ele estivesse disposto a resolver o maior problema da igreja se entregando na cruz. Então, na cruz, Deus demonstrou como ele ama os seus filhos e resolveu ali, através da sua entrega. Da mesma forma, o marido não deve fugir dos problemas. Antes, ele deve entrar de cabeça nos problemas junto com a sua esposa para que eles consigam resolver e para que esses conflitos que forem resolvidos façam com que os dois cresçam, assim como Cristo foi exaltado e a igreja se tornou santa, a filha de Deus, a esposa de Deus também, né? São figuras. Então, o marido ele deve se entregar da mesma forma. Essa entrega também foi para que Deus resgatasse a sua esposa do mundo. Da mesma forma, o marido precisa ir fundo para fazer com que a sua esposa tenha essa vida de santidade, essa vida de filha de Deus e uma adoradora aceita por ele. Isso deve ser feito com amor e entrega e não por obrigação e medo como antigamente era feito e hoje também é feito. Então, aí a segunda atitude, se entregue pela sua esposa ou pela mulher que você ama. A terceira atitude que Deus quer de um homem que deseja ser casado é o seguinte:
que o homem se case com a sua mulher, que ele assume ela, que ele demonstre que quer ela para sempre, que faça como Cristo fez com a gente e não como as pessoas do mundo fazem, né? Cristo casou com a igreja quando ele deu a vida por ela. Isso é uma união assim, que dura para sempre. Não é uma coisa que pode acabar hoje, não é uma coisa que você pode perder amanhã. A salvação você não pode mais perder. Ou seja, esse casamento, ele é eterno, ele é para sempre. É aqui na terra e vai ser lá no céu. Então, assumir um relacionamento hoje em dia tem sido o maior desafio entre os jovens. Contudo, o conselho de Paulo é: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Isso exige amor e maturidade ao mesmo tempo. Significa que o homem agora ele quer assumir a responsabilidade de ter uma esposa, não apenas uma namorada ou um caso. Ser casado perante a lei é algo que envolve muito mais coragem, é algo que envolve amor e responsabilidade. E é sim superior ao ajuntamento, ou seja, estar junto ou morar junto não é a mesma coisa que casar no cartório. Casar no cartório é um compromisso, é algo que você não pode anular simplesmente da noite para o dia. Estar casado também é demonstrar ao mundo que a sua esposa ela não está mais disponível, que ela não vai estar enquanto você estiver vivo. Isto é casamento, é diferente de estar junto. Não é uma forma de demonstrar à sua esposa que você tem coragem e amor também, assim como Cristo fez pela igreja. Ele, quando ele morreu na cruz, ele nos salvou de uma vez por todas. Ele casou com a igreja de uma vez por todas. Logo, todos os seus pecados foram perdoados. Ninguém mais pode nos tirar das mãos de Cristo, conforme o texto que a gente vai ler agora. Eu vou abrir aqui agora Romanos 8, do versículo 31 ao versículo 39. Vamos ler lá Romanos. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, essa demonstração de maturidade mostra que você, o marido, ou que o seu namorado, ou que o seu esposo, ele sabe o que ele quer. E ele não se preocupa com o que pode acontecer entre vocês. Porque Deus, quando ele garantiu a nossa salvação, ele não estava mais preocupado com o que você ia fazer. Ele simplesmente morreu e pagou pelos nossos pecados. Então, todo mundo que aceita Jesus é perdoado. Todo mundo que aceita Jesus tem a salvação, independente do que vai acontecer. Então é essa segurança que você tem que passar como marido, ou que o seu namorado tem que passar a você, uma vez que agora vocês vão se tornar um só e não dois mais. Então isso não pode ser mais separado, assim como o amor entre Deus e os seus filhos é inseparável, nada pode separar. Então Deus quer abençoar o casamento, foi uma instituição dele. Por isso mesmo que ele deixou essas pistas para que o homem e a mulher possam aproveitar o máximo do que ele mesmo quer para o casal, né? Para isso é importante assumir essa responsabilidade e pagar o preço. E depois você aproveitar o que tem de melhor no casamento. Eu queria deixar ainda um último recado. Se vocês ainda estão namorando e vocês percebem a falha do namorado, vocês devem conversar antes do casamento. Isso aqui
tem que ser resolvido antes do casamento, porque deixar para depois do casamento pode custar aí anos e anos de conversa. Então, melhor resolver antes de casar. Se não der certo, vocês ainda não casaram, vocês têm tempo para resolver. Melhor do que resolver isso depois e de repente vir aí um divórcio ou um problema maior que, é claro, Deus não quer. Deus não criou o casamento para isso. Eu espero que o primeiro podcast já tenha te ajudado. E eu também espero que você compartilhe esse primeiro podcast, porque tem muito cristão que é casado e tem muito cristão que está namorando que precisa resolver isso aqui antes do casamento, que precisa resolver isso aqui na sua vida de casal, para que Deus possa abençoar, para que Deus possa realmente fazer ele entender o que é casamento. Porque tem muita gente que está casado porque casou e não sabe o seu papel, não sabe o que ele tem que fazer ali no meio, e isso gera conflito, isso gera briga. Eu tenho certeza que deve ter alguma sogra me ouvindo, tenho certeza que deve ter alguma esposa me ouvindo, e eu tenho certeza maior ainda que existe algum marido que está passando por problemas e que está ouvindo esse podcast e que precisa desses 3 conceitos que eu falei aqui. Não se esqueça, isso aqui está na Bíblia, eu não estou criando esse texto. Então eu peço que você estude a Bíblia lá em Efésios, depois você estude também o texto de Romanos, para você saber sobre a sua segurança, para você também estar seguro quando você fizer aquilo que Deus mandou. E eu preciso que a sua esposa, se você está ouvindo e é esposa, que você passe isso para o seu marido, se for necessário, passe com amor, passe com o jeito certo, para que isso não o pressione, ele não fica com raiva de mim, né? Afinal de contas, sou eu que estou falando aqui e eu não quero criar conflito, eu quero ajudar o casal, beleza? Esse foi o primeiro podcast sobre a família. Eu espero você no próximo, que deve ser na semana que vem, que vai tratar justamente agora de você, mulher, de você, esposa, da sua filha, da sua filha lá, ó, que vai casar, ou da sua filha que já casou, o que a Bíblia tem para dizer sobre a sua filha, que também é muito sério e não é levado tão a sério na igreja, mas precisa ser resolvido, beleza? Eu vou ficando por aqui, já te desejando que Deus te abençoe seu casamento, que você possa compreender aquilo que foi dito. Se você não compreendeu, ouça o podcast de novo. Vale a pena. Eu peço mais uma vez, replique essa postagem para que outras pessoas possam ouvir. A gente precisa espalhar essa mensagem para o mundo afora, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu me chamo Devaí, esse é o podcast Palavras em Chamas. Até mais, valeu!